Assim, o nosso contato é com o fotógrafo Alex Silveira, que teve recentemente, na semana passada, a decisão do Supremo Tribunal Federal, enfim, a seu favor. O Alex Silveira que foi atingido em manifestações no ano de 2000. Alex, bom dia. Satisfação Bom em dia, conversar com você. prazer é meu. Alex, me fala um pouquinho sobre essa sua saga jurídica. Você entrou com o processo logo após o ocorrido? Como que foi essa saga, verdadeira saga que você teve aí ao longo desses anos? Não, na verdade eu não entrei, né? O incidente foi em 2000, né? Em 18 de maio de 2000, mas exatamente porque assim ocorreu um dano grave e que levava um tempo para ocorrer uma estabilização na visão. Tipo, para saber se ainda ia piorar ou ainda ia melhorar, para ter uma noção exata da perda, né? Da visão. Para que pudesse, enfim, se estimar tudo, né? A literal perda e coisas desse tipo. Então eu entrei 3 anos depois, em 2003. Então, vou aproveitar e falar um pouquinho dessa questão. A gente sabe que qualquer prejuízo à vista existe uma adaptação. Você acabou comentando dessa acomodação desse processo, ou seja, se estabilizar ou não. Eu queria que você falasse desse período, assim, eu sei que deve ser algo bastante delicado, mas eu queria que você falasse para quem você estava trabalhando na ocasião, como fotógrafo, a questão do dia em si, depois de ferido, como que foi o teu processo de recuperação? Quanto tempo você levou para voltar às atividades? Se voltou plenamente? Tá. Inclusive no dia a dia, né? Não só o teu dia a dia profissional. Por favor, se puder comentar. Sim, claro. Bom, eu trabalhava na época para o Grupo Folha, né? Para o jornal Agora São Paulo, do Grupo Folha de São Paulo. E eu já estava lá a coisa de basicamente um ano assim trabalhando, fazendo freelas e depois fui chamado para ficar efetivo. E no dia 18 de maio de 2000 fui chamado para duas pautas na Avenida Paulista. Uma era uma pauta, as duas na verdade, né, de trabalho. Foi pautado pela editoria de trabalho. Uma era um fala-povo, aquilo, relação funcionário patrão, né? E que não tinha local certo para se fazer, mas como a outra pauta, que era da manifestação dos professores, vinha logo em seguida, a gente resolveu por bem fazer essa matéria na Paulista, já para aproveitar o ensejo da outra pauta, né? Para poupar tempo, enfim. E no dia tava. Cara, o início da manifestação foi muito tranquilo. Não tinha reação, não tinha nada assim, truculento, não tinha confusão alguma, até o momento em que a polícia começou a chegar no local, né? Porque os manifestantes resolveram ultrapassar para outra faixa, né? Bloquear a outra faixa da Paulista e se assentaram ao chão, né? Ainda sem nenhum tipo de revide à agressão da polícia, até mesmo porque até então a polícia não tinha agredido, só estava negociando com o pessoal e tal, mas já com a tropa de choque e a cavalaria ali do lado, ou seja, as tropas que geralmente são chamadas para conter, né, multidões, são chamadas para tentar resolver conflitos, já estava lá e não existia conflito. Então, assim, eu acredito que já se fazia mais de 3 meses, né, das greves, das manifestações. Eu acredito que o governo estava naquela época um pouco chateado, né, ou incomodado com tudo isso e quis dar meio que um fim na coisa. Então,
eu tenho por mim que a ordem foi muito expressa, veio de cima para baixo, essas coisas não acontecem se tem uma ordem superior. E eles entraram para esvaziar a Paulista mesmo, já com cavalaria, tropa de choque, bomba de lacrimogênio, tudo que tem direito, né? Nesse repertório deles No cobertura, de em bomba, é, manifestações em de que repressão. tivesse, enfrentado, ou seja, tivesse algum tipo de enfrentamento, você estava preparado, você estava numa uma situação, vulnerável, como foi o choque? Você sente que realmente atiraram para te atingir, para te ferir? A gente tem visto muitas, atuações da polícia agora que atiram realmente para ferir, né? A gente teve casos recentes em Recife. Você poderia Sim, comentar com relação a isso, por favor? tá. É, olha, o que eu aprendi nesse tempo todo, porque eu acabei virando meio que um autodidata ou conhecedor dessa coisa da bala de borracha, porque obviamente eu tive de procurar e saber muito na época, né, para conhecer exatamente o que estava acontecendo. E assim, dentro de tudo isso que eu vi, eu percebi que se existe alguma coisa que é impossível, é que um policial atire na cabeça de uma pessoa sem querer. Todo o treinamento é dado para que seja feito da cintura para baixo. A instrução manda isso. A arma só é não letal, e assim mesmo em algumas situações, no caso de ser da cintura para baixo, ou seja, por si só já estava tudo errado. Né? Para e pensa assim, se a arma é feita para ser atirada da cintura para baixo, acerta o rosto de alguém, alguma coisa está muito errada. Agora, quanto a estar vulnerável, não estava. Eu estava na manifestação, estava na faixa que era permitido, diga-se de passagem, para manifestação. É, Depois da confusão se instalar ali, né, generadamente, a imprensa em geral continuou ficando lá, porque é obrigação constitucional e do nosso trabalho, né? Se você chegar numa redação e falar que saiu do meio de uma manifestação porque a polícia mandou, você é mandado embora na hora, e isso a gente sabe disso. O serviço nosso é informar. Então, assim, eu acredito sim que ele atirou para acertar. Eu não sei nem se ele teria a precisão exata para falar, vou acertar no olho, mas o fato é, ele atirou para cima da cintura. E no momento estava eu e mais um grupo de colegas, ou seja, eu não estava sozinho e nós não estávamos numa posição vulnerável. Até mesmo porque no exato momento do tiro, é, tinha dado uma acalmada, tinha dado meio que aquela coisa do olho do furacão, sabe? No meio entre o início da confusão e o final. Então foi basicamente isso que aconteceu, assim. Trocando muito, né? Tentando resumir bastante. Voltando àquele ponto inicial, eu queria que você falasse do teu período de recuperação. O que essa agressão, de que maneira interferiu na sua vida pessoal e, sobretudo, na sua vida profissional? Depois desse caos, né, dessa tragédia, como o seu lidar profissional foi afetado? Você continua fotografando da mesma maneira, de maneira mais aguerrida? Como é o Alex Tá. Silveira fotógrafo hoje? Bom, a recuperação após o acidente, né? Vamos botar nesses termos, não foi acidente, eu prefiro dizer incidente, né? Se passaram 6 meses, eu fiquei de licença médica durante 6 meses me tratando. Nesse período, eu passei por 4 cirurgias de correção da retina, porque o que aconteceu foi um estilhaçamento da retina, né? Que é exatamente a parte do olho que decodifica, vamos botar nesses termos assim, a imagem e envia para o cérebro pelo nervo óptico. Então, essa retina, que é essa película no fundo do olho, ela, bom, estilhaçou, virou como se fosse uma coxa de retalhos. Então, a minha visão é uma coisa muito embaçada e sem foco algum. Eu enxergo perfeitamente só cor e forma.
mas sem detalhes. E isso, obviamente, afetou minha vida em todos os aspectos. Todos os aspectos. A princípio, eu não posso mais dirigir, ou seja, eu sou um fotógrafo, trabalho com um equipamento que não é barato e faço natureza desde então, de lá para cá, documentação de natureza, esse tipo de trabalho. E ter que fazer isso sem dirigir, por si só, já é um custo. Se você parar para pensar, como é que um fotógrafo de natureza sai 4 horas da manhã de casa para pegar o nascer do sol em algum lugar, ou vai para alguma reserva para fazer algum trabalho, sem uma locomoção própria, ou seja, você depende sempre de alguém para isso. Então, por si só, isso já é um dano material. Agora, não precisa nem dizer o quanto isso afeta profissionalmente, né? Porque, assim, numa questão de percepção da fotografia ou do meu entorno, né? Que é o que a gente fotografa, tudo mudou, né? Você para de enxergar detalhes, ou seja, a tua fotografia de uma certa forma fica mais lenta, né? Eu passei a reparar mais em cores e formas do que exatamente detalhes ou coisas específicas, né? É por isso exatamente que eu não posso mais fazer fotojornalismo em jornal diário. Eu tentei logo depois que eu voltei, eu fiquei por mais um ano e alguma coisa no jornal, e por razões óbvias eles me botaram como se fosse numa redoma, né? De pautas com segurança, né? Então, assim, e isso não foi por isso que eu me tornei fotógrafo, não foi para isso que eu me tornei jornalista. Isso me causou uma depressão, eu posso dizer, e problemas de ordem psicológica eu não tinha, com certeza não tinha, insegurança, de uma certa forma medo de situações noturnas, porque minha visão cai muito. Então, bom, afetou demais. Afetou demais. Isso, a visão tendo sido prejudicada, imagina, hoje eu voltei a estudar, faço faculdade. Agora imagina se fazer uma faculdade de exatas, que é oceanologia, e você não enxergar o quadro. Então, assim, eu acredito que já seja difícil para quem enxerga, imagina para quem não enxerga direito. Então, assim, as dificuldades são imensas, mas eu não tenho muita opção. Eu só tenho que correr atrás do dano que me foi causado, de uma tentativa de reparação disso, correr atrás para que isso, se Deus quiser, não ocorra, ou pelo menos que as pessoas com quem já ocorreu ou possa vir a ocorrer futuramente tenham um norte, né? Assim, de decisões já, com a coisa mais já sacramentada, para que pelo menos eles não fiquem todos esse tempo, né, todos esses anos aguardando uma decisão que, bom, enfim, até agora foi meio que ainda não acabou, né? Assim, foi meio que ainda está muito indefinida, depende muito do acórdão do Alexandre de Moraes. Então, assim, até agora eu não me sinto vitorioso de nada, a não ser o fato de que foi dada, né, a culpa do Estado, e com isso foi determinado que sim, deve ser paga uma indenização. Agora, uma coisa que eu acho muito importante deixar claro aqui, porque eu acho que é assim que funcionam as coisas. Vou fazer uma analogia. Tira por base o seguinte: há tempos atrás não existia regulamentação nenhuma quanto às pessoas dirigirem, por exemplo, bêbadas, certo? E a gente tinha números absurdos de acidentes e situações com álcool, né, na direção. Após ser instituída nesses últimos anos as regras de perda de carteira, pontos altos na carteira e multa muito alta, isso diminuiu drasticamente. Então, assim, eu entendo assim, a coisa só se corrige se é punida devidamente. Não é só uma questão de o quanto eu vou receber para ver se eu fico bem na vida, porque é óbvio que dinheiro nenhum na vida, dinheiro nenhum que o governo possa vir pagar vai cobrir o dano que me foi feito.
não me retorna tempo, não me retorna visão, não me retorna nada do que eu já perdi. E nem de que eu vou perder, né? Porque já se passaram 40% da minha vida nessa situação visual. Eu tô com 50, e aconteceu comigo quando eu tinha 29, ou seja, já está dando quase a metade da minha vida inteira nisso, e seja lá quantos anos for que eu vá continuar vivendo, ainda, sei lá, eu tô com isso. Isso é eterno, né? Não volta mais, é permanente. Então, assim, além do fato de eu sim querer uma restituição do que é justo para mim, né? De todas as perdas psicológicas, morais, financeiras, materiais, enfim. Eu acredito sim que se a indenização não for representativa a ponto de fazer com que governadores, que é quem dão as ordens, secretários de segurança, comandantes, façam chegar a instrução de que, pelo amor de Deus, cara, vocês aprendem isso na escola de polícia. Aprendem como é usado a arma, leem o manual. Não precisava de 20 anos para saber que está tudo errado, bastava ler o manual deles. Então, assim, eu acredito que para que isso tenha um efeito realmente efetivo, essa punição tem que ser representativa, sim. Para que doa no bolso, porque ninguém vai vir aqui me pedir desculpa. E desculpa não vai restituir nada. A justiça não está ali falando, olha, o Estado é culpado, alguém vai lá pedir desculpa para ele. Não é isso. Não quero desculpa de ninguém, não tem ninguém para me pedir desculpa. O fato é que a única forma de você ter alguma justiça feita e que alguma coisa possa ser reparada, não só para mim, como para frente, é a punição. E a única punição viável aqui é a indenização, porque já se fazem 20 anos e o inquérito militar até hoje não sei nem se existe. Não sei nem o número. Assim, Enfim, eu agradeço imensamente o teu depoimento, o teu relato, assim, imagina. grata assim, pelo teu detalhe, pela tua generosidade em compartilhar com a gente, com os nossos Que ouvintes. isso, eu que Eu te desejo agradeço, viu? sorte no desdobramento, né, desse processo e te agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Imagina, um eu bom que dia para agradeço. você. Eu só tenho mais uma coisa para falar, se eu ainda tiver algum tempinho para isso. Eu acho que é importante, principalmente para a gente, que é o que está no contexto, né? As pessoas de mídia, de imprensa, que entendam que isso aconteceu, sim, não volta mais, a perda está feita, mas a conquista que a gente teve, sim, foi representativa, mas ainda, isso é importante que se entenda, porque após a decisão do STF, eu percebi que a, as pessoas comemorando como se fosse uma vitória do Brasil numa Copa do Mundo, mas realmente ainda não se tem muito o que se comemorar. Eu acho que isso, se Deus quiser, vai vir logo e realmente espero o melhor para todo mundo, né? Não só para mim. Muito obrigado, viu? Obrigada, Alex. Foi uma satisfação conversar com você. Sorte e sucesso essa longa, né, que a gente espera que seja o mais curta possível, esse retorno, enfim, da justiça. Muito obrigada. Você Obrigado está a você. ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.